Paulo Freire, nascido em Recife, do Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921, faleceu aos seus 75 anos na cidade de São Paulo, no dia 2 de maio de 1997. Formado em Direito, mas nunca exerceu a sua advocacia, Paulo Freire foi conhecido durante a sua vida como filósofo e educador, e também criador do método inovador de alfabetização de adultos, baseado na linguagem cotidiana dos educandos e pegando palavras conhecidas e fazendo problematizações a partir do contexto deles. Paulo Freire escreveu diversos livros. O primeiro foi Educação como Prática da Liberdade, em 1967, e o último foi Pedagogia da Autonomia, em 1997. Porém, sua obra mais conhecida foi Pedagogia do Oprimido, escrito em 1968. Tornou-se a obra mais citada em áreas de humanas em todo o mundo. Por seu trabalho na educação, Freire tornou-se conhecido mundialmente. Ele é o brasileiro com mais títulos de doutor honoris causa em várias instituições, como Harvard, Cambridge, Oxford, entre outros. Paulo Freire, né, ele escreveu uma diversidade de livros, né? Ele, na verdade, produziu muito durante toda a sua vida como educador, né? Mas eu creio que a gente poderia resumir um pouco do seu pensamento a partir de algumas de suas frases, né? Algumas frases são pequenas, mas que possuem muito sentido, né? E, por exemplo, ele, quando quer falar da grande importância que a educação tem para uma sociedade, ele fala o seguinte, abre aspas, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. E dentro dessa compreensão freiriana, em um dos seus pensamentos, ele destaca: ensinar não é transferir conhecimento, mas é criar possibilidade para a sua própria produção ou construção. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe de tudo. Todos nós sabemos de alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Esse pensamento está no livro Professora Cynthia Não, Cartas a quem ousa ensinar. Ele foi publicado em 1993 e é direcionado a professores e professoras progressistas. Freire mostra que ensinar é um cumprimento de tarefas, uma militância, um objetivo específico. Já tinha uma relação de parentesco. Então, professor é assumir uma profissão. Já tia não. Paulo Freire, no livro Professora Cíntia Não, e mais específico a carta de número 6, ele elabora e faz uma compilação de virtudes que para um professor ou uma professora progressista precisa ter. É digno de nota e vale destacar também que essas virtudes não vêm presenteadas no diploma, mas se faz necessário o professor ou a professora manifestar na sua prática docente. E dentre essas virtudes está a humildade, a amorosidade, a coragem, a decisão e a tolerância. Essas virtudes fazem com que o professor tenha a necessidade e a tarefa de conhecer a realidade dos seus educandos e também intervir sobre esta realidade. E também faz com que eles não reproduzam, fiquem submissos ou acomodados aos modelos elitistas, mas pelo contrário, faz com que eles superem os preconceitos. E faz também que a educação tenha possibilidade de transformações na realidade dos seus educandos. Paulo Freire ainda acrescenta a essa lista de virtudes, né, a virtude da segurança, que o docente precisa apresentar, a virtude da disciplina intelectual,
a virtude do que ele chama de viver a tensão entre a paciência e a impaciência, nunca os dois separados, né? Tem que procurar o equilíbrio, viver a tensão constante entre essas duas qualidades, né? Paciência e impaciência. E por fim também ele fala da parcimônia verbal, que é uma virtude que está relacionada à questão do discurso docente, que precisa ser equilibrado. Se por um lado ele precisa ser moderado, por outro ele também precisa ser enérgico. Então é isso, a parcimônia verbal. E por fim, Paulo Freire lembra assim que para que o docente consiga incorporar essas virtudes, ele precisa vivenciar a prática docente, ainda que com erros, com deslizes, ainda que com incoerências, mas o importante é que o docente supere, né, esses erros. E o objetivo disso tudo é construir uma escola realmente democrática, uma escola feliz. Paulo Freire se detém na qualidade da importância da relação entre o educador ou educadora e os educandos. A principal e mais relevante é que o professor ou professora devem ter coerência no seu dizer e no seu fazer. Caso isso não aconteça, o resultado será a deterioração da relação entre o professor ou professora e os educandos. Outro ponto que o professor não pode ter é uma postura de incerteza, de fraqueza, de insegurança e que não se assuma jamais como autoridade em classe. Ele tem que ter uma disposição em favor da justiça, da liberdade, do direito de ser. E é necessário que ele haja e faça uma intervenção democrática na vida de seus alunos. Podemos então concluir que tanto na carta de número 6 e na carta de número 7 do livro de Paulo Freire, Professora Sim, Tia Não, diante de tantas as coisas, podemos destacar que Paulo Freire tenta desconstruir a imagem que o professor tem diante da sociedade ou que as pessoas o colocam. Dito isso, aquela imagem de um professor autoritário que não tem compromisso com a liberdade do seu educando, com o ideário democrático, e aquela imagem também de uma professora tia que não tem compromisso com a tarefa árdua, com uma certa militância. Então, Paulo Freire desconstrói essa imagem e nos dá caminhos para uma educação que dá possibilidade de uma transformação na sociedade e na realidade dos seus educandos.